E nessa edição do Agricultura BR você vai ver que a China, entre janeiro e outubro, importou 8.170.000 toneladas de carnes e miúdos de todos os tipos. Em relação à carne bovina, os chineses, eles trouxeram também aí uma forte compra e isso faz com que os números sejam muito elevados. Em relação à China também, os chineses compraram quase 83 milhões de toneladas de soja no acumulado do ano. E também nos destaques dessa edição de Agricultura BR, você vai ver as estimativas de exportação da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, para esse mês de novembro. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, pelo Canal do Boi, pelo Agrocanal. Você acompanha pelas antenas parabólicas, acompanha também na NET, Claro TV, nos canais 190 e 690. Você também acessa o nosso portal sba1.com. Você tem todas as informações, todas as notícias, aquilo que você precisa saber aí no portal sba1.com. Acompanha também a nossa programação pela NEL TV, no Paraguai e no Brasil. Você tem aí essa TV por assinatura, levando o Canal do Boi para todos os lugares. Está no Facebook agora do Agrocanal e do Canal do Boi. E a partir deste momento, a TV Imaculada Conceição está linkada conosco, levando o Agricultura BR em sinal aberto para o estado do Mato Grosso do Sul. Sejam todos bem-vindos. Olha, e nesta madrugada aqui no Brasil, o Departamento de Alfândegas da China divulgou os dados relacionados à importação de diversos produtos para esse último mês de outubro e também o acumulado do ano. Nós vamos começar esse programa falando sobre as importações de carnes. E as importações totais de carnes dos chineses têm um aumento extremamente elevado. Esse aumento chega aí a um volume de 8.170.000 toneladas de carnes e miúdos entre janeiro e outubro deste ano. Os detalhes você acompanha comigo agora na tela. Veja como é que ficaram esses dados. Primeiro, totais de todas as carnes importadas pelos chineses. Você vê aqui um volume total de 760.000 toneladas que foram importadas em outubro. Tá? Em outubro, então, foram 760.000 toneladas, com uma alta de 42,3%. Esses são os números que nós trazemos para o volume no mês de outubro. A receita ou despesa, foram de 2.180 bilhões de dólares que foram investidos pelos chineses para ter aí todo esse volume de carne que entrou dentro da China. Já entre janeiro e outubro, portanto, o acumulado do ano, você acompanha conosco aí o volume de 8.170.000 toneladas de carnes que foram importadas pelos chineses neste período. Algo que chama muito a atenção do público em relação ao apetite chinês para as carnes que realmente trouxeram aí um elevado número para esse momento aí de janeiro a outubro deste ano. Agora nós vamos dividir entre os dois principais tipos de carnes que os chineses têm importados. Começa pela suína e você vê aí que a China aumenta a despesa, o investimento para comprar carne suína em 90% nesse período. Veja só conosco os números, os dados, primeiro para outubro, depois de janeiro a outubro. Você vê aqui o volume em outubro de 330.000 toneladas de carne suína importada pelos chineses. Uma alta de 80,4% é o que eu destaco aqui no Agricultura BR. Agora, veja a receita ou despesa. 868.800.000 dólares que foram investidos em outubro. 90,7% de alta. Traz aqui um pouco para o estúdio. Você vê aqui como o volume aumentou 80% e a despesa 90%, fica evidente que a tonelada da carne suína ficou mais cara. Tá? Esse é a primeira leitura que dá para fazer aqui dos números do Departamento de Alfândegas da China. Veja só que de janeiro a outubro, a China comprou nada mais, nada menos que 3.620.000 toneladas de carne suína. Esse é o destaque para carne suína em relação à importação chinesa. E a China comprou muita carne bovina também. Olha, somente no mês de outubro foram 170.000
toneladas de carne bovina compradas. O total de janeiro a outubro já chega a 1.741.000 toneladas de carne bovina importada pelos chineses. É o que eu coloco na tela agora. Pode trazer aqui no Agricultura BR, mostrando primeiramente aqui o mês de outubro com 170.000 toneladas, uma alta de 12,2% frente ao mesmo período do ano passado, e a receita ou despesa, investimento de 720.230 mil dólares, uma alta de 6,8%. Em volume, de janeiro a outubro, os chineses fizeram a aquisição de 1.741.000 toneladas de carne bovina, nada mal, um volume muito alto de carne bovina comprado pelos chineses no acumulado do mês de 2020 até outubro. E na última semana nós tivemos o governo federal liberando a importação de óleo de soja. Isso gerou uma reclamação aqui dentro do Brasil, principalmente por parte de industriais aqui no país. Nós perguntamos para o professor Marcos Fava Neves como que ele avalia essa liberação da importação de óleo de soja pelo Brasil. Sobre a liberação de importações, a minha tradição é pelo comércio. Então, quem quer vender também tem que poder comprar. O ponto que tem que ser observado é de que forma esse produto que vai entrar no mercado brasileiro é feito no país de origem. Por exemplo, se ele recebe uma carga grande de subsídios, aí nós estamos falando em competição que não funciona, porque um está apoiado pelo Estado e o outro está trabalhando com todas as dificuldades. Então esse é um primeiro ponto a se observar. Se é uma produção subsidiada, aí que seja dada uma permissão de entrada temporária para resolver um problema de abastecimento do Brasil. Segundo ponto que eu acho relevante no momento como esse, onde o Brasil precisa importar, é ver se consegue negociar alguma contrapartida para a entrada de produto brasileiro nessa origem de onde está vindo o produto. Então, duas coisas: verificar se tem subsídio, competição tem que ser igual, e tentar contrapartida de abertura de mercados. Sigo trazendo agora números do Departamento de Alfândegas da China, são números oficiais do governo chinês, mas que mostram uma aceleração mesmo em relação às suas importações de carnes, e agora eu mostro de soja também. Olha só, os chineses durante o mês de outubro aceleraram as suas compras de soja em 40% frente ao mesmo período do ano passado. Em relação ao acumulado de janeiro a outubro, já passa de 83 milhões de toneladas as compras chinesas. Veja só que eu trago aqui os dois dados, aqui só trazemos volume em relação às importações de soja pela China. Em outubro deste ano, 8.690.000 toneladas, alta de 40,6% frente ao mesmo período do último ano, enquanto de janeiro a outubro, 83.220.000 toneladas, como eu havia dito antes.
Vamos saber agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago, nesta última terça-feira, você acompanhava aqui nas edições do Agricultura BR, deu uma assustada, chegou até aquele momento ali de devolver um pouco dos ganhos. Hoje vinha com uma ligeira queda, essa ligeira queda continua, mas não muda muito o cenário, né? Fica ali perto de 11 dólares e 90, posição de mais curto prazo vem a 11 dólares 88 centes mais 2 o bushel, posição de março 11 dólares 90 centes mais 4 por bushel, a posição de maio 11 dólares 88 centes mais 6 por bushel, enquanto que julho vem a 11 dólares 85 centes por bushel. São os valores que eu trago aqui de negociação com soja na Bolsa de Chicago, que você acompanha aqui comigo. Olha, eu vou falar agora com a minha equipe aqui. Antes de mostrar o dólar, vamos mostrar como é que estão os negócios com soja nos portos brasileiros. Referência de porto, aqui de acordo com a Grãos Corretora, coloca na tela aqui o que a Grãos divulgou para nós há pouco em relação a esses números de negociação para entrega de soja. Você vê aqui a entrega em março de 2021, Porto de Santos registrando R$ 147,00 a saca de 60 quilos, Paranaguá R$ 146,00 por saca. Esses são os valores de referência para entrega no mês de março, de acordo com Grãos Corretora. Veja comigo agora como é que vem o dólar comercial. Dólar sendo negociado a R$ 5,32 no momento, uma queda de 1,02% para a moeda norte-americana, e é sobre esse dólar que nós vamos conversar agora. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos até São Paulo. Eu falo com Walter Pulga Júnior, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, nos estúdios do Canal do Boi. Pulga, boa tarde. Dólar voltando a registrar queda nesta quarta-feira. De fato, nós temos a perspectiva de novo, né, de que o dólar deve se aproximar até o final do ano da faixa de R$ 5,25. É a expectativa dos analistas, da maioria dos analistas de mercado. Agora, é importante ressaltar que essa oscilação vai ocorrer durante todas as próximas semanas agora. É difícil ver uma perspectiva sem essa oscilação, né? Bom, o Banco Central foi ao mercado de novo, continua evitando qualquer alta para o dólar, e isso vai trazendo, lógico, alguma recuperação também para a nossa bolsa, né? Agora, vamos lá. Enquanto o dólar opera 5,32 mais 30 agora há pouco, tem uma queda de 0,27%, né? Ou melhor, vamos ao dólar de novo, queda de 0,95%, quase 1% de baixa, chegou a 5,31, chegou a se aproximar aí de 5,31. Vale lembrar que, de outro lado, ele começou o dia a 5,39, portanto ainda perto de 5,40. Oscilação que vai continuar. Agora eu falava sobre a Bolsa, porque a nossa Bolsa supera todas as bolsas do mundo durante o mês de novembro. O índice de ações do Brasil sobe 25%, considerando aí em dólares, né? Ou seja, uma forte recuperação, bem acima da recuperação da Bolsa da Turquia, do México, da África do Sul, da Colômbia, da Argentina, e até mesmo bem acima da recuperação do índice Dow Jones nos Estados Unidos, que subiu mais de 13%. Nossa bolsa subiu em novembro, né, 24,81%, foi uma forte recuperação. Só ontem a alta foi de 2,24%, voltou à faixa dos 109 mil pontos, ou seja, é uma recuperação acentuada. O índice já acumula alta em novembro de 16,85%, considerando em reais, né? Considerando aí a recuperação em dólares, é muito mais acentuada. Então, recuperação para o nosso índice Bovespa, que hoje já chegou a ultrapassar os 110 mil pontos, né? Foi aos 110.008 pontos. Neste momento, tem uma queda de 0,24%, mas essa queda não derruba tudo que houve de recuperação nos últimos dias. Portanto, entre os países que têm os principais índices globais, né? Países que têm bolsas com índices de repercussão no mundo, índice Bovespa tem a maior recuperação. A valorização é maior e atinge 24,81% no mês de novembro, quando considerado o nosso índice em dólares. Portanto, segue firme aí a recuperação da nossa bolsa com a queda do dólar. É com você, Fabiano. Obrigado, Walter Pulga Júnior. Boa tarde a você. Por aqui nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando de milho, expectativas da NEC e também as importações chinesas. China importando muito milho no mês de outubro no acumulado do ano. Eu volto já.
Olha, nós estamos em uma semana de programação especial. Então, olha só, você que está acompanhando a Agricultura BR, o Agricultura BR vai continuar no Agro Canal. Aqui no canal do Boi, você vai continuar com De Olho na Fazenda Nelore do Golias. Até essa sexta-feira a gente vai ficando por aqui. Então, aos amigos do canal do Boi, um grande abraço a todos vocês e fica aí com grandes oportunidades com o Nelore do Golias. Quem quer notícia agora fica aqui conosco no Agro Canal. Segue por aqui, segue pela TV Imaculada Conceição também, tem as mídias sociais. E eu sigo falando a respeito das expectativas da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, em relação aos embarques de milho, de soja e de farelo de soja. Vamos dar uma olhada então nesses números que você tem aqui comigo, de acordo com a apuração da ANEC. Você vê aqui que a ANEC traz agora uma expectativa de embarque total no mês de novembro em 5.200.000 toneladas. Esses 5.200.000 toneladas é ligeiramente menor do que a expectativa da ANEC na última semana, que eram de 5.439.000 toneladas. Já a soja deve embarcar 834.496 toneladas, ligeiramente abaixo, não, até com uma boa baixa aqui, 150.000 toneladas abaixo, a 15.000 toneladas, abaixo da expectativa de uma semana antes. Os números são muito parecidos, então é 15.000 mesmo, 15.000 toneladas abaixo do que era previsto uma semana antes. Já o farelo de soja também tem uma ligeira redução. Agora deve embarcar, na expectativa da ANEC, 1.417.000 toneladas contra 1.479.000 toneladas, que era a expectativa da semana passada. Independente das situações, ótimos volumes mesmo para a soja. Não tem soja no Brasil, embarcar aí quase 900.000 toneladas é muita soja, estão varrendo armazém mesmo no Brasil. E a China, hein, meus amigos? A China está virando mesmo um grande importador de milho. Todo mês os números chineses chamam mais atenção pelo volume que a China tem comprado. E é o que eu mostro agora para você, você vai ver agora que a China importou no mês de outubro mais de 1 milhão de toneladas de milho. Em outubro, 1.140.000 toneladas do cereal, contra um acumulado de janeiro a outubro de 7.820.000 toneladas, de acordo com o Departamento de Alfândega chinês. E eu sigo agora falando de milho na Bolsa de Chicago. Veja conosco agora como é que vem a operação com os negócios com cereal. Nós temos aqui queda de quase 1% no mais curto prazo. As demais posições vão perdendo cerca de 0,5%. Olha só, dezembro vem com $4,21 mais 6 o bushel. Março, $4,29 mais 6. Posição de maio a $4,32 mais 6 o bushel. E julho a $4,34 mais 2 por bushel. São os negócios que eu destaco agora com milho na Bolsa de Chicago. E olha, eu vou para o intervalo comercial, que daqui a pouco, você que é cafeicultor, fica de olho. Nós vamos falar a respeito de um inseticida que foi lançado que combate o bicho mineiro, que é a maior praga que atinge os cafezais em todo o Brasil. Eu vou para o intervalo e volto já. Na tarde desta última terça-feira, a Corteva lançou um inseticida para o combate ao bicho mineiro, a praga que atua aí sobre as áreas de produção de café. Composto por 2 novos ingredientes ativos, o inseticida atua com modos de ação exclusivos para auxiliar os cafeicultores no combate à principal praga que afeta as lavouras. O inseto pode causar prejuízos de mais de 50% na produtividade dos cafezais, com altas perdas diárias foliares que comprometem a safra. Você vai ver a explicação aí sobre esse inseticida agora, com a palavra o engenheiro agrônomo, um dos engenheiros agrônomos responsáveis pelo lançamento. Um inseticida indicado para controle de bicho mineiro, que é um inseto que pode causar prejuízos de mais de 50% na produção do café. E bicho mineiro, a gente tem notado uma certa dificuldade dos produtores em fazer o manejo dessa praga. Eles, inclusive, em algumas regiões, estão aumentando as doses dos produtos que já estão no mercado há mais tempo. E o que o Revolux tem de diferente? Revolux é composto por 2 ingredientes ativos, espinetoram e metoxifenosida, que são grupos químicos distintos com modos de ação exclusivos da Corteva dentro da cultura do café.
E Revolux atua durante todo o ciclo de vida do bicho mineiro. Além disso, ele vai ter uma atividade translaminar, né, que é o produto atravessar, né, por difusão de uma superfície da folha para a outra, e isso ajuda inclusive no manejo do próprio bicho mineiro. Ele vai ter um amplo espectro com um longo período de controle. E com todas essas características, ele é altamente indicado para o manejo integrado de pragas, mais conhecido como MIP. Se a gente fizer um bom controle do bicho mineiro, as plantas vão se desenvolver melhor, né, o que vai acarretar numa maior produtividade e maior qualidade do café. Sigo falando de café, agora falando de mercado, vamos ver como é que vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Vem com alta no dia de hoje, posição de março com dólar 17 centes mais 90 a libra peso. Maio, 1 dólar 19 centes mais 70. Julho, 1 dólar 21 centes mais 40. E a posição de setembro, 1 dólar 22 centes mais 80 por libra peso. São os negócios que destaco agora com café arábica na Bolsa de Nova York. Agora as informações de mercado para o café robusta, negociado na Bolsa de Londres, referência para o Conilon aqui no Brasil. Veja só que hoje tem recuperação para o robusta depois de alguns dias de queda que fez com que o robusta perdesse o piso de 1.400 dólares na Bolsa de Londres. Veja só que em janeiro, posição para janeiro, vem com 1.359 dólares a tonelada do café robusta, com alta de 0,44%. Março, 1.371 dólares a tonelada. Maio, 1.386 dólares por tonelada, com alta de 0,65% e elevação de 0,72% na posição de julho para 1.399 dólares por tonelada. São os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cultura de algodão, vamos falar sobre clima lá no estado do Paraná e muito mais. Eu vou para o intervalo e volto já. Vamos falar agora da produção de algodão, que é uma cultura de segunda safra e tem, claro, no estado do Mato Grosso, juntamente com o da Bahia, os estados que concentram as maiores áreas de produção. Você vai saber como é que vem o algodão no estado do Mato Grosso, agora na reportagem de Valdir Pacheco. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de algodão, com cerca de 1,6 milhões de hectares plantados. Enquanto sua pluma é destinada basicamente para a indústria têxtil, o caroço é usado na produção de óleo comestível, biodiesel, mistura para rações e adubos, uma fibra versátil e com alto valor agregado. No estado de Mato Grosso, o atraso da semeadura da soja tende a afetar o algodão segunda safra devido ao ciclo do algodoeiro ser mais longo que a do milho. Consequentemente, a cultura deve ser semeada até o final de janeiro. Assim, considerando a estimativa atual diária para o algodão e a colheita da soja, a projeção da curva da semeadura da fibra mostra que menos de 50% das áreas poderão estar semeadas até o fim de janeiro. De acordo com a análise do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a menor disponibilidade da fibra e da maior procura no mercado interno, o preço avançou 11,17% no mês de outubro, fechando na média do estado em R$ 119,48 por arroba. Na safra 2020-21, a comercialização avançou 5,39 pontos percentuais em relação a setembro, alcançando 49,28% da produção. O avanço foi pautado pela retomada da demanda e nas altas nas cotações da pluma na Bolsa de Nova York, juntamente com o dólar. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
E o Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Paraná tem uma estação meteorológica que faz o acompanhamento do fator climático no Paraná desde 1976. E olha, esse instituto está prevendo aí chuvas irregulares no verão durante esta safra 2020-2021 no estado. É o que nos mostra agora a reportagem de Mauro Andrade. O Paraná enfrentou fortes estiagens no período de outono e inverno, onde o déficit hídrico chegou a 70% em algumas regiões. Tivemos chuvas esporádicas no início da primavera que permitiram a semeadura de verão. Mesmo assim, as lavouras paranaenses continuam precisando de água. Nós conversamos com Ângela Costa, ela é meteorologista do IDR Paraná. Acompanhe. Infelizmente, o acumulado da pluviometria, o acumulado de chuva no estado está abaixo da média. Por exemplo, aqui em Londrina, até o acumulado do ano é 1.630, mas até o mês de novembro choveu a metade, ou seja, choveu em torno de 800 milímetros. E essas medições são feitas desde 1976 aqui no IDR Paraná. E, infelizmente, o cenário não será muito alterado a partir para os próximos meses, para a estação agora vindoura. Estamos com um efeito de laninha e as chuvas serão irregulares, as chuvas serão mal distribuídas e quando chove, serão chuvas muito torrencial ao mesmo tempo. Ficaremos um período longo sem chuva e quando chove, chove tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, esse é o cenário para a próxima estação. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. E a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, ele reforçou a importância de se tomar cuidado com os herbicidas hormonais na aplicação. É o que você vai conferir agora na reportagem de Paulo Andrei. E aqui de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, a gente fala sobre um trabalho realizado pela Farsul, priorizando os cuidados na aplicação dos herbicidas, principalmente nos hormonais, nesse momento de preparo do solo. Para falar melhor sobre esse assunto, eu conversei com Domingos Lopes, que é coordenador da Comissão de Meio Ambiente da Farsul, que explica um pouco mais sobre cada um desses cuidados. Aos ouvintes, telespectadores do Canal do Boi, viemos trazer a preocupação da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, no sentido de que as instruções normativas de aplicação dos herbicidas hormonais dentro dos 24 municípios que são foco dentro do estado tenham o seu trabalho e a sua presteza na qualificação da aplicação para evitar problemas de deriva. Como vocês sabem, desde 2018 existe um grupo de trabalho coordenado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, mais a Secretaria da Agricultura e as entidades ligadas ao setor, para que façamos todo um trabalho no sentido da boa informação, da boa aplicação e da regulamentação da aplicação de herbicidas hormonais. Para tanto, essas instruções normativas de números 5, 6 e 9 do Estado do Rio Grande do Sul, elas determinam que os aplicadores têm um curso capacitado sobre a NR31 e isto é um fato muito importante porque as entidades como o Senar do Rio Grande do Sul, Emater e as indústrias químicas têm feito um trabalho com muito afinco e muita organização para que seja instrumentalizado e operacionalizado os aplicadores de defensivos para a regulagem dos instrumentos e principalmente as boas práticas agronômicas para aplicação. Em virtude de problemas de deriva encontrados em alguns herbicidas hormonais, com ênfase no 2,4-D, foi buscada a regulamentação meteorológica. Sem a aplicação com a umidade relativa do ar abaixo dos 50%, sem a aplicação com ventos acima de 10 km por hora ou a umidade relativa do ar acima dos 50%. E essas normas são importantes e é isso que a Farsul trouxe à tona para que todo o produtor rural, não só nos 24 municípios que são alvo dessas instruções normativas, mas sim um ensinamento e um treinamento, porque a partir de 1º de junho de 2021, todos os produtores, todos os municípios terão a obrigatoriedade de seguir essas normativas. Então este é o alerta e esta é a preocupação que a Federação da Agricultura traz para que os nossos produtores realizem de forma organizada e principalmente seguindo as normas para evitar problemas de deriva
evitar problemas de prejuízo econômico, uma vez que estaríamos perdendo o defensivo químico aplicado e trazendo principalmente as boas relações dos vizinhos. Então esta foi a preocupação da Federação da Agricultura no sentido da construção, da informação e de levar que todo produtor cumpra à risca as instruções normativas criadas por esse grupo de trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a intenção. A gente agradece ao Domingos e todas as explicações fornecidas pela Farsul, sempre parceira junto do Canal do Boi. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. E olha, uma iniciativa que envolve desde a Apex e também iniciativas e instrumentos do governo estão buscando fazer com que até mesmo pequenas cooperativas sejam habilitadas para exportar produtos. É o que você vai conferir agora na reportagem de Berenice Leite. Made in Brasil. As cooperativas entram em cena para levar mais produtos nacionais nas prateleiras do mercado internacional. O acordo de cooperação técnica prevê uma série de ações para ajudar cooperativas de todos os estados brasileiros a entrarem no comércio de exportações. Para o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras, a assinatura marca uma nova fase para o cooperativismo. Nós já temos alguma tradição nas cooperativas no processo de exportação de algumas grandes commodities, mas queremos ampliar essa base e o cooperativismo necessita desta alavanca, dessa ajuda para continuar crescendo e aumentando o seu espaço no mercado internacional. O setor cooperativo do Brasil apresenta valores proporcionais à grandeza do nosso país. São 450 mil empregos diretos, além de 350 bilhões de reais em ativos e 260 bilhões em receitas geradas. Isso significa que de tudo que consumimos no Brasil, metade é originado no ambiente cooperativista. Para a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esta é uma oportunidade de qualificar as cooperativas de médio e pequeno porte. O que é que nós podemos fazer mais para promover e gerar renda aqui para os nossos pequenos produtores e para as nossas pequenas cooperativas? A qualificação para exportação, a inteligência comercial e defesa dos interesses, os eventos de promoção comercial e da imagem, com certeza farão a diferença para as nossas cooperativas. E agora vamos falar um pouco a respeito do mercado de carnes aqui no Brasil e também como é que vem a situação da demanda internacional. A produção aumentou bastante e este é o assunto desta entrevista de Walter Puga Júnior. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Wagner. Eu sei que você acabou de participar de uma entrevista coletiva através da internet. Vamos falar sobre os dados que você apurou e qual é a projeção, começando pelo mercado de boi, falando do mercado de carnes, né? Começando pelo mercado de boi. A produção brasileira vai subir agora em 2021? Olá, Puga. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês e com os amigos do Canal do Boi. Bom, nossa expectativa, então, depois de uma redução esse ano na produção, que nas nossas projeções deve ficar algo em torno de 3,5%, a gente deve ver, então, um cenário no ano que vem, principalmente pensando nesse movimento de recuperação do PIB, a gente deve ver, então, um processo de recuperação de consumo também da carne bovina, que, sem dúvida, foi a mais impactada aí durante esse ano, nesse cenário de coronavírus, e de escassez de animais também, na oferta aqui para o mercado doméstico.
Bom, nós temos aí a sua projeção é de que agora em 2021 nós produziríamos 10 milhões e 400 mil toneladas em carne bovina, ou seja, 300 mil toneladas a mais. Agora, o consumo cresce também nesse mesmo ritmo ou dependemos das exportações? A gente vai continuar sendo guiado pelas exportações, principalmente para a China, que hoje representa um pouco mais de 40%, mas como a gente sabe que o mercado consumidor é o grande demandador com relação à produção, a gente espera esse incremento aí de consumo no mercado doméstico, principalmente seguindo esse movimento aí de recuperação de PIB. É lógico que a gente tem um mercado ainda bastante volátil e tão desafiador como o ano passado, então algumas variáveis ela deve ficar na antena aí do setor, mas projetando então essa recuperação de PIB esse ano, a gente deve ver também uma recuperação no poder de compra do consumidor e também recuperação do consumo doméstico, que é a carne mais cara que está sendo mais impactada esse ano com relação ao consumo. Quanto às exportações, a projeção para o mercado de carne bovina que você fez indica aí que nós vamos sair aí de 2,5 milhões de toneladas de exportação para 2 milhões e 600 mil toneladas, um crescimento aí de 5,5% aproximadamente. Eu pergunto, isso estava dentro do previsto ou nós podemos ter aí uma redução desse consumo? Lógico que por conta da volatilidade do mercado no ano que vem, assim como esse ano, a gente pode ter algumas mudanças, mas esses incrementos de exportação eles estão sendo bastante guiados por conta dessa nossa expectativa de um ano de 2021 por parte da China, de demanda um pouco maior do que ainda foi esse ano, né? Ao contrário da carne suína e de carne de aves, que a gente deve ver uma retração por parte da China de demanda, para a carne bovina a gente deve ver um aumento de demanda, principalmente por conta da produção esse ano, que está sendo impactada negativamente, né? Até os dados de setembro no acumulado, a gente está vendo uma queda de produção aí na casa de 1,7% lá na China, mas também por conta da mudança de padrão de consumo que a gente está vendo esse ano, né? Por conta da escassez de carne suína na China, isso tem levado os preços esse ano realmente a patamares recordes. E essa aproximação do preço da carne suína com a carne bovina, essa menor diferença de preços, ela tem favorecido o consumo de carne bovina. E onde que o Brasil entra nessa história? A gente está vendo que uma mudança no padrão de consumo por parte da população da China, que tem, né, um melhor canal de vendas para carne bovina dentro do setor de food service, por conta, né, dessa aproximação de preços, a gente está vendo que o chinês hoje também está aumentando a demanda de consumo da carne bovina no lar, né? Então, o Brasil entra aí na venda de cortes de dianteiro, né? Cortes um pouco mais baratos, né? Como o músculo, por exemplo, que o chinês hoje está tendo maior atratividade para consumo em casa e aprendendo a fazer em casa. Então, isso abre oportunidades para o Brasil, não só para o ano que vem, mas pensando no curto e médio prazo, porque a gente tem um perfil de consumidor que também novo em tese, né? Por conta desse cenário de pandemia, de escassez de carne de suíno, incrementando aí o consumo de carne bovina, que em tese é o produto que a gente exporta, né? Diferentemente da Argentina, Austrália, Estados Unidos, que tem um apelo de raças europeias um pouco maior e que tem um conceito para o consumidor de carne diferente do que a gente exporta, que é o da carne de Nelore, né? Levando em consideração, e você ressaltou isso, cerca de 40% das nossas exportações de carne bovina são destinadas à China. Mas a China também aumenta a sua produção de carne bovina, segundo dados que vocês do Rabobank apuraram. A produção de carne bovina cresce quanto na China? Produção, então, da China para o ano que vem, a gente está com uma expectativa de elevação na casa dos 2%, né? Deve compensar a queda desse ano, que até o momento está na casa de 1,7%, como eu disse, mas por conta de níveis de demanda ainda maiores do que a oferta, né? E pensando que, mesmo com esse cenário de redução de demanda da China para carne suína, a demanda deles ainda vai continuar bastante elevada, isso em torno aí na casa dos 4 milhões de toneladas só para carne suína. Então, isso acaba elevando também a demanda por outras proteínas, né? E por conta dessa queda da produção esse ano, a gente deve ver um incremento aí por parte da China, principalmente pensando pela questão comercial, né? Já que esse ano, por conta da forte desvalorização do real, a gente realmente está ofertando, junto com a Argentina, uma das carnes bovinas mais baratas do mundo. É lógico que a gente deve ter um cenário de real um pouco mais valorizado no ano que vem, mas a competitividade do setor, não só por preços, mas também por capacidade de oferta, ela deve continuar favorecendo o nosso mercado de exportações do ano que vem.
Tá aí, você pode rever essa entrevista acessando o portal sba1.com. Essa edição do Agricultura BR vai ficando por aqui. Eu volto logo mais na terceira edição, às 16 horas, no horário de Brasília, lá no canal do Boi. A todos um grande abraço e até lá!